Olá, meus amores, boa tarde, como estão todos? E aí, aproveitaram o feriado de ontem? Curtiram bastante esse dia gostoso em casa? Que bom, né, gente, que vocês tiraram um dia para descansar também. Ontem não teve aula, né? Não teve vídeos e vocês tudo de boa em casa. Então, descansamos, certo? Então, hoje, começando a rotina novamente. Então, pegue o livro para a gente estudar. Aula de hoje, português e também matemática, tá certo? Então, vamos começar primeiro com português. Abram na página 69, onde vamos estudar gênero do substantivo, certo? Gênero do substantivo. Então, vamos ler para a gente conseguir entender, tá? Os substantivos variam em gênero masculino e também feminino. Dá-se o nome de flexão de gênero a essa variação. Exemplos: o senhor, a senhora. Percebe-se que os dois substantivos foram antecedidos por artigo. Artigo o e artigo a, certo? Isso aqui é que se chama de artigo. Quais são os artigos definidos? Vocês vão estudar isso lá na frente. O, a, os, as. Então, o artigo, a artigo. O senhor, a senhora. Então, aí muda, né? Tem o gênero masculino e também o gênero feminino, certo? Continuando. Eles auxiliam na determinação do gênero do substantivo, sendo o ou os usados diante de substantivos masculinos, a e as diante de substantivos femininos. Há substantivos que não obedecem à regra, ou seja, não se pode determinar o gênero a partir do artigo ou da terminação. Exemplo: o pinguim. Embora a palavra venha acompanhada de artigo masculino, ela não determina o gênero do animal. O gênero quer dizer se é masculina ou feminino, entendeu? Para isso, precisaremos especificá-lo como macho ou fêmea. Normalmente, as palavras que terminam em a são femininas. E palavras que terminam com o são masculinas. A flexão acontece quando substituímos a vogal O por A, ou acrescentamos a letra A. Quanto à flexão de gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Então, vamos agora descobrir o que são substantivos biformes. Os substantivos que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, são chamados de substantivos biformes. Exemplo: o rato, a rata. O professor, a professora. Em alguns casos, o substantivo transforma-se mudando radical. Exemplo: o homem, a mulher. O zangão, a abelha. O boi, a vaca. Então, esses aí que foram citados são chamados de substantivos biformes, tá bom? Que usa o artigo O com o artigo A. Substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para o masculino e o feminino, não modificam o gênero.
a mesa, a caderneta, o livro, o travesseiro. Entre os substantivos uniformes, temos os epicenos, sobrecomuns e comum de dois gêneros. Vamos conhecer os substantivos epicenos? Então, gente, os substantivos epicenos, eles se referem a animais, tá? Ou plantas. Preste atenção nisso. Então, para atribuirmos o gênero, acrescentamos a palavra macho ou fêmea. Por exemplo, o jacaré. Aí você, para distinguir, vai dizer o jacaré macho, a jacaré fêmea. A jacaré não, o jacaré fêmea. Aí não muda. Agora, a cobra macho e a cobra fêmea, certo? Substantivos sobrecomuns. Eles só são usados para seres humanos. Por exemplo, a criança, o cônjuge. Quando quisermos especificar o gênero desses substantivos, devemos acrescentar as palavras do sexo masculino ou do sexo feminino. Exemplo, o cônjuge do sexo masculino, a criança do sexo feminino. E os substantivos de comuns de dois. Substantivos comuns de dois gêneros não se flexionam, mas permitem que designemos o gênero masculino ou feminino a partir do uso do artigo. A modelo, o modelo, o colega, a colega, o menino, a menina, e assim sucessivamente, certo? Então, eu acho que esclareceu bem sobre os substantivos, certo? Na página 70, é a continuação do exercício, 71 e também só. A 72 eu não vou passar hoje não, porque é outro assunto, é sobre estudo do dicionário, isso aqui vem depois, tá certo? Então, já peguem matemática, certo? Página 51, máximo divisor comum. É o MDC. Vocês, deixa eu apagar aqui, vocês, essa semana, estudaram mínimo, múltiplo comum, certo? E hoje é o máximo divisor comum, MDC. Vamos lá? Observe os números 6 e 12 no conjunto de seus divisores. Então, tem aí, divisor de 6. E também o divisor, esse D significa divisor, tá? De 12, certo? Então, aí como é que você vai descobrir os divisores de 2? É só fazer a divisão. Tem que descobrir a divisão. Para os números ser divisível por 6. Aí no exemplo já está. Número 1, o 2, o 3 e o 6. Esses 4 números é divisível por 6. Se você for fazer a divisão de cada número desses, você vai ver que vai dar exato. Vamos fazer um exemplo? 6 dividido por 1. A maneira mais prática de você saber quais são os números que são divisíveis é fazer essa divisão simples. Aí você vai conseguir saber. 6 dividido por 1 dá quanto? 6. 6 vezes 1, 6. Para 6 sobrou nada. Quando a conta vai dar assim 0 na sobra, aí você vai ver que esse número aqui é divisível por 6. 6 dividido por 2, certo? Quanto é 6 dividido por 2? 3. Vamos fazer a multiplicação para saber? 3 vezes 2, 6. Para 6 sobrou nada. Viu? Então, o 1 é, o 2 é,
Vamos ver pelo 3. 6 dividido por 3. Tá? Você pega esse número aqui e vai dividindo, ó, por cada número. Quando a conta der exata, porque o número do divisor, ele é divisível. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 6 sobrou nada. Então, o 3 também é divisível, certo? E assim sucessivamente. Entendeu? Aí, se os outros números, vamos dizer o 7, o 6 não pode dividir pelo 7, que é um número maior, o 7. Então, será pelo 6, que vai dar o número exato. Entendeu? Pelo 12, começa o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12, certo? Então, todos esses números aqui que o livro mostra, todos eles são divisíveis por 12. Caso não saiba, faz a continha como eu fiz, ó. 12 dividido por 1. É o primeiro número menor que você vai começando a dividir, até chegar no número 12. Então, 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 1, 12. Para 12 sobrou nada. Então, o número 1 é divisível sim por 2. Vamos ver por 2. 12 dividido por 2. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Ó. Se você fizer a multiplicação, vai dar igual. 6 vezes 2 é igual a 12. Para 0 sobrou? Para 12 sobrou nada. E assim vai fazendo com os outros números que estão pedindo. Certo? Então, vamos lá. Vamos considerar os divisores comuns de 6 e 12, sem a unidade, que é divisor de qualquer número, o número 1. Divisor de 6, na verdade, aí vai ser o 2, o 3 e o 6. Por quê? Porque os números 2, 3 e 6 também tem no divisor de 12, que tem lá o 3... Tem o 2 e também o 6. Então, aí são os divisores dos dois números, tanto do 6 e do 12, é os números que repetem na sequência dos divisores. O conjunto divisor de 6 e 12, isto é, o conjunto dos divisores comum de 6 e 12, é o conjunto intersecção de 6. Intersecção é esse símbolo assim, gente, ó. É como se fosse um U de cabeça para baixo. Isso aqui que se chama intersecção. Então, veja só. Divisor de 6, intersecção de 12, divisor de 12. Então, é o que eu acabei de mostrar. Você vai repetir, porque é como se você fosse olhar o divisor do 6 e do 12. Por isso que coloca a intersecção. Aí, ó, 2, que dá igual, ó, o 3 e também o 6. Então, divisor de 6, divisor de 6, a intersecção de divisor de 12, que é igual ao 2, o 3 e o 6. Entenderam agora? No conjunto acima, 6 é o maior divisor comum entre 6 e 12. Por isso é chamado de máximo divisor comum, o MDC. O máximo divisor comum de 2 ou mais números é o elemento de maior valor do conjunto dos divisores comuns desses números. Então, na página 51, tá? E a 52 até o terceiro, para vocês fazerem o exercício. Tá bom, meus amores? Então, por hoje, encerramos nossa aula, tá? Então, quero que vocês aproveitem o final de semana de vocês, curtam bastante. Não esqueçam de estudar a sua tabuada, tá bom? E quando for segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui. Tá bom, meus amores? Então, quero deixar um abraço muito gostoso e também um beijo muito carinhoso.
tá certo? Um beijo bem fofo para todos. Tchau, até segunda-feira, se Deus quiser.